para o torcedor corintiano que conseguiu ver o time ser classificado para o mata-mata da Sula, quartas de final, jogo importante. Tem mais uma página que vai ser construída, mas pelo menos nesse meio de semana o empate com o News Old Boys garantiu o timão do professor Vanderlei Luxemburgo na próxima fase, né, Márcio Reis? Muito bom dia para você. Muito bom dia, Gabriel, todos que acompanham aqui o Camisa 10. Sim, o Corinthians mantém agora uma invencibilidade, né? Pode chegar muito próximo se o Corinthians conseguir vencer o seu jogo de amanhã contra o Coritiba, ou ao mesmo empatar, ele vai chegar à marca que o Vitor Pereira alcançou no ano passado, na temporada passada. 11 jogos sem derrotas. O Corinthians até agora tem 10, são 7 vitórias e 3 empates. E esse último empate, sem gols, 0-0 contra o News Old Boys, lá na Argentina, deu a classificação para o Corinthians à próxima fase. Outro argentino no caminho corintiano na Sul-Americana. Agora vem o Estudiantes. Estudiantes que era do grupo do Bragantino, que acabou sendo eliminado pelo América Mineiro. E se tudo acontecer da forma que parece que vai, o América Mineiro vai enfrentar o Fortaleza. Se o América passa, ele chega na semifinal. Se o Corinthians consegue passar por Estudiantes, que esse que é o confronto mais difícil dessa fase, foi o time mais complicado que o Corinthians pega, é o Estudiantes. Se o Corinthians consegue passar por Estudiantes, a gente pode ter novamente, só que numa Sul-Americana, uma semifinal entre América Mineiro e Corinthians. Quem sabe aí um reencontro dessas duas equipes que protagonizaram um jogo muito duro, muito difícil, uma classificação heróica do Corinthians nas quartas de final da Copa do Brasil. Conseguiu avançar, agora tem esse duelo contra o São Paulo. Duelo esse que o corintiano não tira da cabeça, né? Dia 16 no Morumbi, o Corinthians tem a vantagem mínima, venceu por 2-1, ou seja, um empate garante o Corinthians mais uma vez na final da Copa do Brasil. Mas antes disso, tem o Campeonato Brasileiro. O Corinthians está a apenas 2 pontos da zona de rebaixamento. Tem um confronto direto contra o Coritiba, que é o segundo time na zona de rebaixamento. O Santos, ele é o primeiro time na zona, tá? 2 pontos, tem 18 pontos. O Corinthians tem esse confronto contra o Coritiba, joga na sua casa, né? O Química Arena lotada, mas vai estar de olho no jogo das 11 da manhã já. Isso porque Atlético Mineiro e Bahia se enfrentam e se o Galo vencer, ajuda o Corinthians. Que aí depende de si, uma vitória. O Corinthians volta a abrir aí mais de 5 pontos da zona de rebaixamento, dá um respiro, mas é claro que vai estar focadíssimo no jogo de quarta-feira. O Corinthians pode ganhar 3 reforços para essa partida de amanhã. O zagueiro Lucas Veríssimo pode estar finalmente podendo jogar com a camisa do Corinthians, estava faltando a sua parte física, um pouco mais de ritmo, vai ganhar uma minutagem, deve ganhar, né? Tudo indica que ele ganha uma minutagem contra o Coritiba. Outro jogador que também deve ganhar minutagem, o Gabriel Moscardo. Ele que veio, se encaixou muito bem no meio-campo corintiano, garoto de 17 anos, também deve ganhar minutagem, isso, claro, já focando no jogo da quarta-feira. E aí a outra é um jogador que estava há muito tempo parado, o Gustavo Mosquito, atacante, ele que atuava justamente pelo lado do Roger Guedes, pode vir a ser essa solução caseira da equipe corintiana do técnico Vanderlei Luxemburgo. Mosquito deve também ganhar minutagens. E aí o torcedor se pergunta, mas e o Matias Rojas? É a principal contratação do Corinthians até aqui nessa janela, né? Matias Rojas que teve esse entorse no tornozelo esquerdo, segue se recuperando, ainda não se sabe se ele tem ou não. Na última sexta-feira, completou 20 dias que o Corinthians não atualizou absolutamente nada sobre a situação do Matias Rojas e segue sem atualizar. Isso porque ele vem sendo tratado dia a dia. A preocupação é para que ele consiga estar apto a poder jogar, esteja 100% para poder atuar, se não entrar nos 45 minutos iniciais, os 45 minutos finais, no jogo contra o São Paulo no dia 16. Então a preocupação corintiana é justamente essa, para poder saber se o Matias Rojas vai ou não, e isso a gente só vai saber realmente horas antes do jogo. Acredito que não deva soltar lista de relacionados. E o torcedor corintiano questionou muito sobre essa classificação do Corinthians na Sul-Americana, porque falou que o Corinthians não jogou bem, o Corinthians sofreu, foram muitas finalizações, não foi tão perigoso assim, uma grande defesa do Cássio. Mas aí o professor Vanderlei Luxemburgo falou, jogo de Copa, meu amigo, não é jogado, jogo de Copa é ganhado. É isso que o Corinthians precisa fazer para poder avançar de fase. E a gente acompanha agora a palavra do professor Vanderlei Luxemburgo. Você nunca espere assim um jogo, tantos anos de janela, um jogo muito bonito numa Copa. Ainda mais Copa Sul-Americana ou Libertadores. Sempre é um jogo muito pesado, muito truncado, muito marcado. E é assim que passa, né? Nós não conquistamos a classificação hoje. Nem contra o Peru, Universitário, nem contra o New Old Boys. Nós conquistamos quando nós jogamos em casa, que viemos com a vantagem. Aí a vantagem nos deu a classificação pelo empate hoje.
Tá aí, então, as palavras do professor Vanderlei Luxemburgo falando, né? Esse jogo contra o Coritiba, é claro, é importantíssimo. O Corinthians está a 2 pontos da zona, mas ele vai servir muito mais para poder dar ritmo para os jogadores importantes para o jogo decisivo do dia 16. Renato Augusto, jogador que saiu na partida, não foi para a partida contra o News Old Boys na Argentina. Lá no Rio Grande do Sul já voltou. Isso porque ele foi preservado. Jogador de 35 anos de idade, tem esse histórico de lesão, então foi poupado para esse jogo contra o Coritiba, claro, pensando no jogo do dia 16. Essas as informações, passamos a régua aqui no Corinthians, Gabriel. Valeu, Márcio Reis, muito obrigado pelas informações. Domingo às 4 em Itaquera tem Corinthians e Coritiba, como o Márcio já destacou. Semana cheia, porque na quarta-feira o duelo na Copa do Brasil.